Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e a partir de agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo dessa edição de sábado do Redação Hit. E hoje acontece o Homens que Vencem, um evento que acontece aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Inclusive, esse é o último de 2024 e o nosso repórter, o Ismael Nascimento, está lá e vai trazer mais informações. Vamos ver o Ismael aqui na tela. Seja muito bem-vindo, Ismael. Uma ótima tarde para você. Ô Fernando, muito obrigado, uma ótima tarde também para você e para você também que está acompanhando agora o jornal. Ainda o evento está acabando, está acontecendo, está no seu finalzinho e foi marcado com um evento muito especial, como você sacou muito bem, o último deste ano. O ano que vem continuará tendo esse grande encontro, Homens que Vencem. E eu compartilho com você rapidamente como foi a programação de hoje, que contou com o grupo Gratitude, um grupo de pagode que esteve cantando e cantando aqui os homens, elevando a palavra de Deus para fortalecer. Hoje também foi marcado com o aniversário do pastor Jaime, um louvor especial, uma oração dedicada a ele também. E também foi estudada a passagem, a conversão de Paulo apóstolo para fortalecer os homens, dizendo que Jesus pode transformar as nossas vidas sempre. E também o pastor Carlos, eu estive conversando com ele agora de manhã, o pastor Carlos Silva, que é o coordenador do estado de São Paulo, do evento Homens que Vencem, e você vai ouvir a palavra dele que fala sobre a importância desse encontro e como ele tem ajudado os homens a vencer com Jesus. Vamos acompanhar. A gente imita Jesus. Jesus ele ensinava as pessoas e depois os milagres aconteciam. Então não é o Carlos que é especial. Se o Ismael pegar uma reunião, pregar a palavra, vai fazer a oração da fé, pessoas serão curadas. Então Jesus ensinava isso. E é isso que a gente quer ensinar aos homens também. Entendeu? Que eles podem fazer a obra e devem fazer a obra de Deus, ensinar a palavra. O povo de Deus tem que aprender a palavra para poder ensinar. Daí vai acontecendo o discipulado, um vai ensinando o outro a fazer a obra de Deus. Acabamos de acompanhar a palavra do pastor Carlos Silva, coordenador do estado de São Paulo, do evento Homens que Vencem. Agora a gente vai acompanhar a palavra do povo que esteve presente, acompanhando esse culto. Estive conversando com eles também. Muita gente feliz, muita gente grata por ter recebido, por intermédio desse culto, a força de Jesus. Eu estive conversando aqui com Júlio Araújo, Erivaldo da Silva e também Davi Venâncio, e eles vão compartilhar com a gente a importância para eles também de ter participado desse culto e como tem ajudado eles a vencer com Jesus. É importante porque fortalece os homens, né? E a palavra que nós vem buscar, muitas vezes a gente está meio caído, a palavra levanta. Então é importante estar aqui. Busco pela minha família também, tenho recebido muitas bênçãos, sabe? Assim, para os meus filhos, todos estão como que Deus me deu uma palavra que me colocaria como cabeça, não como cauda, e eu estou recebendo tudo isso. Que encontra, né, uma direção para vencer qualquer tipo de luta, de batalha, né, na área da saúde, da financeira, na família, né, no casamento, né. Aqui é falar assim, né, é um hospital onde a gente encontra, né, tudo aquilo que um homem, uma família, né, uma pessoa, ela deseja, né, para conseguir ser vencedor. Me sinto privilegiado, né? Porque nós homens, nós carecemos de cultos como esse, para a gente aprender mais e mais no dia a dia, como lidar com a família, no local de trabalho, e nada melhor do que a palavra de Deus. Isso mesmo, acabamos de acompanhar as palavras. Eu quero só trazer um destaque final aqui do Erivaldo da Silva. E ele falou muito bem que aqui a Igreja Internacional da Graça de Deus é um hospital, sim, porque cuida das feridas da alma, fortalece e traz a renovação inspirada sempre nos ensinamentos de Jesus. Fernando, fico por aqui, foi uma honra fazer parte desse encontro Homens que Vencem, última edição deste ano, mas voltará o ano que vem. É com você, meu caro. Tá certo, Ismael, muito obrigado pelas informações, parabéns aí pela reportagem, parabéns para você também, que é um homem que vence. E termina hoje os eventos do G20 Social, que reúne os líderes das principais economias do mundo. O evento traz os principais temas sociais discutidos em todo o planeta. Vamos conferir.
O evento conhecido como G20 Social encerrará as vésperas da Cúpula dos Líderes no Rio de Janeiro. O objetivo é ampliar a participação de ONGs e movimentos sociais nas atividades e nos processos da reunião do G20, como a articulação dos povos indígenas do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores e a Central Única das Favelas. O evento é aberto ao público e 50 mil pessoas devem estar presentes. O ponto alto será a Cúpula Social, que mostra os trabalhos desenvolvidos pela sociedade civil, mostrando novos caminhos para a construção de uma sociedade com mais justiça, economia e sustentabilidade. O palco principal da Aliança Global Festival, na Praça Mauá, trará como destaque uma apresentação sobre como a inteligência artificial pode ser usada na sociedade. As apresentações serão encerradas com shows abertos ao público a partir das 5 horas da tarde. E as investigações do atentado lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília, continuam. O celular do terrorista que morreu na hora foi apreendido e passa por perícia. A Polícia Federal vai encaminhar ao STF um pedido de quebra de sigilos bancários, fiscal e telefônico do autor do atentado. As autoridades analisaram mensagens do celular que foi apreendido no dia do crime e investigam as redes sociais para averiguar a possibilidade de participação de outras pessoas no atentado ou ligação com grupos extremistas. O corpo do homem-bomba já passou por perícia e deve ser liberado para sepultamento na segunda-feira. As autoridades buscam pelas pessoas que tiveram contato com o autor do atentado enquanto ele esteve no Distrito Federal. Algumas pessoas devem prestar depoimento também na segunda-feira. O prédio do STF segue cercado com grades e as visitações públicas permanecem suspensas. As sessões de julgamento seguem normalmente, mas com acesso restrito a advogados e jornalistas credenciados. E todos eles passam por um esquema de segurança rigoroso. As medidas de segurança não são divulgadas para não dar vantagem a potenciais agressores. O prédio é monitorado e protegido pela Polícia Judicial. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou que vai disponibilizar 145 bilhões de reais para financiar programas e políticas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que serão lançadas pelo Brasil aí na próxima semana durante a cúpula do G20. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciou nesta sexta-feira que vai disponibilizar até 25 bilhões de dólares para financiar programas e políticas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada pelo Brasil na próxima semana durante a cúpula do G20. Esse valor equivale a 145 bilhões de reais. Os recursos disponíveis para os 26 países membros do BID serão destinados a iniciativas previstas na aliança, que busquem acelerar o progresso no combate à pobreza e à fome entre 2025 e 2030, indicou a entidade no comunicado. Como parte do compromisso, o BID vai garantir que 50% dos novos projetos aprovados beneficiem diretamente os pobres, especialmente mulheres, afrodescendentes e populações indígenas, que são os mais impactados pela pobreza, destacou o banco. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi idealizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a presidência rotativa do Brasil no G20 e reunirá países de todo o mundo, além de instituições internacionais. Seu objetivo é mobilizar recursos financeiros para combater esses desafios e replicar projetos bem-sucedidos a nível local. O BID aderiu oficialmente à aliança nesta sexta-feira durante o G20 Social, uma iniciativa de participação cidadã realizada no Rio de Janeiro, 3 dias antes do início da cúpula dos líderes das 20 economias mais poderosas do mundo. O Banco Multilateral também vai destinar até 200 milhões de dólares não reembolsáveis em assistência técnica para o desenvolvimento, implementação, avaliação, aprimoramento e ampliação de políticas e programas prioritários no âmbito da aliança. E a Justiça da Argentina emitiu uma ordem de prisão para 61 brasileiros que moram no país. Isso porque eles são alvo de um pedido de extradição por estarem supostamente envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A Justiça Argentina ordenou a prisão de 61 cidadãos brasileiros que estão na Argentina e são alvos de um pedido de extradição por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, confirmou nesta sexta-feira uma fonte judicial. A ordem de detenção foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas, a pedido do Superior Tribunal Federal, e se aplica a 61 brasileiros que se encontram na Argentina e possuem condenações com sentença definitiva apenas de prisão efetiva, acrescentou a fonte.
A Polícia Federal prendeu centenas de suspeitos de vandalismo, financiadores e incitadores dos ataques ocorridos em 8 de janeiro do ano passado, uma semana após a posse do presidente Lula. Em 10 de junho deste ano, o Brasil informou ter solicitado ajuda à Argentina para localizar em seu território a possível presença de mais de 140 fugitivos envolvidos nos atos golpistas. Já há 2 pessoas detidas, informou a fonte nesta sexta-feira. Em outubro, o governo argentino modificou sua lei sobre o status de refugiados, eliminando o benefício para estrangeiros que tenham sido acusados ou condenados em seus países de origem. E ainda falando da Argentina, um homem foi preso pela Polícia Federal, isso porque ele possuía um arsenal de armas antigas. Vamos conferir. A casa onde os objetos foram encontrados fica na cidade de Quilmes, na região de Buenos Aires. Um homem não identificado foi preso após a Polícia Federal da Argentina apreender mais de 60 armas de fogo encontradas na casa do suspeito. Foram encontrados 43 rifles estampados com marcas de águia nazista, 15 pistolas, 5 baionetas e uma metralhadora. De acordo com o relatório da Polícia Argentina, na casa do homem tinham bandeiras nazistas, uniformes militares, chapéus, capacetes e bustos de Hitler, que também foram confiscados pelas autoridades. Alguns funcionários do Museu do Holocausto de Buenos Aires auxiliaram na ação policial, que buscava aplicar uma lei nacional antidiscriminação. O homem foi alvo de uma investigação da Polícia Federal da Bósnia e da Herzegovina e já estava sendo rastreado pela polícia argentina. Muitos oficiais nazistas foram para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial para evitar julgamentos por crimes de guerra. E agora uma notícia chocante. Aconteceu um incêndio em uma UTI neonatal em um hospital do norte da Índia. 10 recém-nascidos morreram e outros 16 ficaram feridos. Acompanhe. Um incêndio de grandes proporções atingiu um hospital na cidade de Jhansi, no estado de Uttar Pradesh. Segundo as autoridades locais da Índia, as chamas se espalharam rapidamente pela ala, destruindo a UTI neonatal, onde ao todo 55 bebês estavam sendo tratados. 10 recém-nascidos morreram, outros 16 ficaram feridos e mais 45 foram resgatados em segurança e estão recebendo cuidados médicos. Alguns pais e testemunhas que estavam no hospital no momento do incêndio afirmaram que os alarmes instalados não foram ativados e a equipe do hospital só agiu depois de perceber sinais de fumaça e fogo. Segundo testemunhas, a operação de resgate só teve início após 30 minutos do incêndio ter começado, o que atrasou os esforços de evacuação. Quando os bombeiros chegaram, a ala neonatal já estava tomada pelas chamas e fumaça. Os socorristas precisaram quebrar as janelas para chegar até os bebês. O vice-ministro-chefe do estado visitou o hospital e comentou que o governo está ao lado das famílias neste momento difícil e que vai identificar os responsáveis por essa tragédia e tomar medidas rigorosas. E a gente muda de assunto para falar de economia. Isso porque hoje o Pix completa 4 anos de existência e já é considerado o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda não se sentem seguras e priorizam o uso dos cartões ou até mesmo do dinheiro. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, estima que o Pix cresça 58,8% em 2024, movimentando 27 trilhões de reais, com aumento de 52,4% nas transações, atingindo 63,7 bilhões de operações. Apesar dos números positivos, muitas pessoas ainda sentem desconfiança. Para alguns, questões de segurança e conveniência pesam mais que a praticidade. Especialistas em tecnologia e sistema financeiro garantem que o Pix é seguro e representa um caso de sucesso e orgulho nacional. Atualmente, existem 154 milhões de pessoas físicas com chaves cadastradas no Pix, enquanto a população de adultos do país é de 160 milhões de pessoas. Na prática, isso significa que apenas 6 milhões não utilizam o meio de pagamento. Os resultados alcançados pelo Pix até 30 de setembro já ultrapassaram as estatísticas alcançadas pela ferramenta em todo o ano de 2023. Já foram feitas mais de 45 bilhões de transações, totalizando 19 trilhões de reais. No ano passado, foram 42 bilhões de transações. De acordo com o Banco Central, o Pix é um meio de pagamento inclusivo, com custo zero para as pessoas e ainda é de fácil utilização. Ivo Mosca, diretor de Inovação, Produtos e Serviços da FEBRABAN,
destacou em nota que as operações continuam em ascensão e batem consecutivos recordes. As novas funcionalidades deverão atrair ainda mais brasileiros para a ferramenta. Entre as novas funções, desde o dia 28 de outubro, começou a funcionar o Pix Agendamento Recorrente, transferências periódicas como serviços, diarista, terapia, já podem ser agendados por meio de sistema de pagamento instantâneo. O serviço serve para aqueles pagamentos que sempre se repetem, com valor fixo, mês a mês, para pessoas físicas. Já o Pix por aproximação, que está liberado desde o dia 14 para teste, possibilita que o usuário faça pagamento utilizando uma carteira digital. A partir de 28 de fevereiro de 2025, essa forma de pagamento deverá ser oferecida para todos os clientes. Mas algumas instituições se anteciparam ao calendário do Banco Central e já têm a nova funcionalidade. Como já acontece com os cartões de débito e crédito, bastará aproximar o celular da maquininha para fazer o pagamento. Já o Pix automático, que teve seu lançamento adiado para 16 de junho, abrangerá o pagamento às empresas. A ferramenta poderá ser usada em serviços públicos, como pagamentos de contas de água, luz, telefone, entre outras. De acordo com o Banco Central, o Pix automático e Pix agendado recorrente têm diferenças que os tornam complementares, mas ambos atendem a casos de uso relacionados a pagamentos periódicos. No Pix automático, as instruções de pagamento são sempre fornecidas pelo usuário recebedor, que deverá ser necessariamente pessoa jurídica, mediante a autorização prévia do usuário pagador. Uma ferramenta que o Banco Central tem à disposição é o Mecanismo Especial de Devolução, o MED, que permite pedir o bloqueio do valor da conta de destino, em caso de suspeita de fraude. Entre as vítimas de fraudes ouvidas por um estudo desenvolvido pela empresa de proteção financeira digital, a Silverguard, com base em informações de 5.000 denúncias de vítimas na central SOS Golpe e de dados do Banco Central, 68% nunca tinham ouvido falar do MED, 27% sabiam que existia, mas não como funcionava, e apenas 5% conheciam a ferramenta e sabiam como usá-la. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos agora conversar com uma especialista. A nossa convidada é a economista Paula Sauer. Boa tarde, Paula. Olá. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. É um assunto importante, né? Um assunto bem relevante para a nossa economia. Com certeza. E como a gente viu na matéria, o Pix completa hoje 4 anos de existência. E mesmo assim, muitas pessoas ainda não se sentem seguras para estarem utilizando esta ferramenta. O que você acha que falta para melhorar na segurança do Pix e assim todas as pessoas possam usar a ferramenta sem medo? Olha, sem dúvida, o Pix transformou a vida, né, dos pequenos empreendedores, dos pequenos comerciantes para muito melhor. Mas a gente precisa ter claro que a gente ainda tem na nossa economia pessoas que nasceram e que viveram grande parte da sua vida no mundo analógico. Nem todo mundo nasce no mundo digital. Então, quando a gente fala do Pix, algumas pessoas ainda sentem um pouco de receio de lidar com o Pix. Outras ainda têm uma questão importante da acessibilidade. Então, as instituições, o próprio Banco Central, precisa melhorar a questão da acessibilidade e ainda precisa divulgar mais as regras de segurança para que as pessoas se sintam mais confortáveis, menos vulneráveis a fraudes, porque assim como é um pagamento imediato, se você faz uma besteira, fica aquela sensação de já era, mandei meu dinheiro para a conta errada, perdi. E não é bem assim, né? Existe uma forma de você acessar a instituição, acessar até o próprio sistema de segurança do Banco Central para recuperar caso você tenha feito um pagamento indevido. Mas isso não é tão divulgado. É verdade. Em relação à economia brasileira, qual que é a principal importância do Pix para a economia? O Pix ele acabou sendo muito mais barato do que as transferências que eram feitas anteriormente, né? Então, antes você tinha que ter o pequeno empresário, comerciante, obrigatoriamente tinha que ter uma maquininha, né? Um POS para poder aceitar o pagamento. Quando a gente fala do profissional autônomo, né? Pensa ali na diarista, num terapeuta, num profissional que atendia o cliente. Não, olha, eu estou sem dinheiro aqui, amanhã eu te pago. E aquilo ali podia deixar ele numa situação delicada.
o Pix ele vem e melhora toda essa forma de transação de um jeito mais barato, fazendo com que, inclusive, profissionais que estavam antes na informalidade passem, então, a trabalhar de forma regularizada para poder ter acesso ao Pix e receber com regularidade seus pagamentos. Foi, sem dúvida, bem bom para a economia. Isso é verdade. E com a chegada do Pix, as receitas dos bancos, tanto os virtuais e os presenciais, tiveram algum impacto? Sim, sem dúvida tiveram, sim. Principalmente quando a gente fala dos cartões de débito, esses sim sentiram um impacto ali da queda nas suas receitas, mas a vida é assim, né? Então os produtos vão se modificando, a tecnologia vai se adequando e alguns produtos que antes eram os preferidos, eles vão dar lugar a outros produtos que vão ser mais acessíveis, que vão ser mais rápidos, mais seguros. Então, sim, quando a gente fala de débito, cartão de débito, os bancos sentiram uma queda na receita, uma vez que o Pix, para a pessoa física, é gratuito e para a pessoa jurídica ele tem uma taxa menor do que a taxa utilizada, cobrada no cartão de débito. Tá certo. E cerca de 3% de todos os brasileiros não usam o Pix. Na sua opinião, quais são os principais motivos que impedem essas pessoas de estarem usando o Pix como forma de pagamento? Então, tem uma questão aí importante, né, de inclusão em todos os sentidos, de educação financeira. Então, algumas pessoas não se sentem muito confortáveis, né? Imagina que eu vou colocar os dados, como é que eu coloco? Tem ainda a questão de nem todo mundo tem um smartphone, ou às vezes tem um smartphone, mas não tem domínio de como usa a ferramenta. Tem a questão ainda da acessibilidade, nem todo mundo, nem todos os aplicativos ou programas estão adaptados para quem tem algum tipo de deficiência, para pessoas de mais idade, né? As que a gente comentou que nascem no mundo analógico. Elas precisam de que seja um Pix mais seguro, que eu olhe ali, eu enxergue para quem eu estou fazendo a transferência, que eu não sinta medo, né? Talvez medo de errar, medo de fazer besteira, medo de colocar o meu dinheiro no lugar errado, talvez seja ainda o principal obstáculo. E a educação, né, e o cuidado vai fazer com que esse medo desapareça e a ferramenta que aparentemente para nós aqui é uma ferramenta super bacana, tem aí a adesão desse resto do público que ainda não usa o Pix. Tá certo, Paulo, muito bem colocado aí essas informações. Nós acabamos de conversar com a economista Paula Sauer. Paula, muito obrigado pela participação e um ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço, para vocês também. Mais um grande abraço. E o mercado de estética está lucrando cada vez mais no Brasil. Todos os anos, o faturamento aumenta 15%, mesmo que os procedimentos mais procurados sejam aqueles de baixo custo. Vamos conferir. Com o avanço das tecnologias e o aumento da conscientização sobre cuidados pessoais, mais pessoas estão investindo em tratamentos estéticos. Procedimentos que antes eram considerados luxos, hoje se tornaram parte da rotina de autocuidado de muitas pessoas. De acordo com a empresa de pesquisas e negócios Grandview Research, a tendência é que o setor continue a se expandir, com estimativas que apontam um aumento significativo até 2030. O setor chegou no ano passado ao valor global de 127,1 bilhões de dólares, cerca de 633 bilhões de reais na cotação atual. De procedimentos minimamente invasivos, como preenchimentos de botox, até técnicas mais sofisticadas de rejuvenescimento, a variedade de opções disponíveis tem sido um grande atrativo. Para os profissionais da área, isso representa não apenas uma oportunidade de negócio, mas também um desafio constante de atualização e inovação. O nosso desafio como profissional será nos mantermos atualizados e, com certeza, será termos que sentar dentro de um intervalo de um paciente e outro e lermos artigos, nos mantermos atualizados para que a gente consiga acompanhar toda essa evolução que está acontecendo, para que dessa maneira nós consigamos entregar resultados extremamente satisfatórios
que vão de encontro com o que os nossos pacientes buscam e irão passar a buscar ainda mais nesses próximos anos. O Brasil está em segundo lugar no ranking feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, dos países que mais realizam procedimentos estéticos. A personalização dos tratamentos é uma tendência que tem ganhado força. Os consumidores buscam soluções específicas para as suas necessidades e as clínicas que oferecem essa abordagem diferenciada se destacam no mercado. Esse mercado, ele tem tido consumidores cada vez mais conscientes dos cuidados relacionados à sua pele. Os pacientes hoje buscam cada vez mais procedimentos que sejam minimamente invasivos e que entreguem prevenção. Cada vez mais as terapias que estimulam o colágeno do nosso corpo têm crescido. A esteticista explica ainda um dos fatores que contribuiu para esse aumento. A entrada de pacientes homens executando cada vez mais esse procedimento. Antes, nós tínhamos um mercado que era dominado por mulheres que desde cedo aprendiam a importância de se cuidar. Agora não. Agora, devido a essa educação que aconteceu na população em geral, diante do conhecimento de tudo que nós conseguimos entregar de benefícios dentro do mercado da estética, nós temos os homens chegando e aumentando ainda mais esse mercado e também se cuidando. Além disso, a digitalização e o uso das redes sociais têm impulsionado ainda mais o setor. As plataformas online permitem que os clientes descubram novos tratamentos, agendem consultas e compartilhem suas experiências, ampliando o alcance e a visibilidade das clínicas. A pesquisa apontou que o crescimento será impulsionado não só pela demanda, mas também pela entrada de novas empresas e a diversidade de serviços. E o Brasil voltou a ser oficialmente certificado nesta semana pela Organização Pan-Americana da Saúde como um país livre do sarampo. Quem vai trazer mais informações é o repórter Felipe Takahashi. Depois de enfrentar mais de 40 mil casos de sarampo entre 2018 e 2022, o Brasil agora é novamente considerado livre do vírus, com a circulação do sarampo oficialmente interrompida. A boa notícia é que o país conseguiu reconquistar o certificado da Organização Mundial da Saúde. Porém, em 2024, já foram registrados mais de casos importados, o que mostra que o vírus ainda pode voltar. Fique atento, porque a vacinação continua sendo a melhor forma de se proteger. Com certeza, as vacinas sempre serão a melhor forma de estar se protegendo das doenças. E as provas da primeira fase do vestibular 2025 da FUVEST serão aplicadas neste domingo. E será das 6 horas, da 1 até as 6 horas da tarde. O cartão com o local de prova já foi liberado aos candidatos. Segundo a Fundação Universitária para o Vestibular FUVEST, os portões de acesso ao local de prova serão abertos ao meio-dia e fechados a 1h da tarde. A recomendação é chegar com antecedência para evitar contratempos. No total, 32 cidades da região metropolitana do litoral e do interior de estado têm locais de aplicação da prova. O candidato deve consultar o endereço no site da Fundação na aba Área do Candidato. O vestibular da FUVEST é considerado um dos maiores do país e do estado de São Paulo, junto com os processos seletivos da Unesp e da Unicamp. São mais de 8.000 vagas em cerca de 180 cursos. Neste ano, o número total de inscritos foi de 107.330, sendo 11.213 na modalidade treinamento. Medicina segue como o curso mais concorrido, com uma relação candidato-vaga de 96,5. Os estudantes terão que responder 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha no prazo de 5 horas. No dia da prova da primeira fase, os estudantes somente poderão sair da sala a partir das 4 horas da tarde. O participante pode levar documento de identidade original, caneta transparente de tinta azul, lápis ou lapiseira, apontador e borracha para rascunho, régua transparente, alimentos e água, e é proibido utilizar boné, relógio e aparelhos eletrônicos. O celular deverá ser desligado e colocado no envelope que será fornecido antes da prova. No dia 2 de dezembro será a divulgação da lista de convocados para a segunda fase, que acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro.
A divulgação para a primeira lista de chamada para a matrícula será no dia 24 de janeiro de 2025. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi, ele que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Tá certo, e a gente começa falando sobre um time que é considerado aí um time tradicional na capital de São Paulo, e muita gente em São Paulo está querendo a sua volta aí à elite do futebol, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. Vamos começar falando da Portuguesa, né? A Lusa começou a estar muito perto de virar uma SAF. E a aprovação não está na mão dos sócios. A expectativa é que o projeto seja aprovado e votado na próxima semana. E tem até alguns reforços apalavrados. Vamos conferir. A XP Investimentos não está para brincadeira. A empresa pretende investir R$1 bilhão na compra de 80% da Portuguesa. Para que o acordo seja concluído e a Lusa se torne uma SAF, os sócios devem fazer uma votação e aprovar a mudança, que tem previsões positivas para que aconteça. Segundo Antônio Castanheira, presidente da Portuguesa, muitos planejamentos já estão adiantados para o próximo ano, desde reforços apalavrados até remodelagem do CT e do estádio Canindé. O presidente não citou nomes, mas deixou claro que os reforços são de nível Série A e B, com técnico experiente para a disputa do Paulistão 2025. O valor de R$1 bilhão será dividido em 3 áreas, como investimento no futebol, pagamento de dívidas e remodelação do complexo do Canindé, com direito a novo clube social. No futebol, a Lusa quer estar em todas as categorias, com investimentos indo desde a contratação de atletas ao elenco principal até potencialização da base e do futebol feminino. E a gente continua falando sobre futebol, isso porque o ídolo português Cristiano Ronaldo falou sobre aposentadoria no jogo de ontem, não é mesmo? Isso mesmo, Fernando. O Cristiano Ronaldo não para de buscar novos recordes e anunciou que pretende jogar por mais 2 anos. Há poucos meses de completar 40 anos de idade, Cristiano Ronaldo segue ampliando seu recorde de maior artilheiro de seleções do mundo. Ontem, o português marcou 2 gols na goleada por 5-1 contra a Polônia, sendo um deles um golaço de bicicleta. Com esses 2 gols, ele chegou aos 135 com a camisa de Portugal. Além de ser recordista com a seleção, o jogador ainda busca um feito que poucos conseguiram na história do esporte: chegar aos 1000 gols. Para isso, o CR7 ainda precisa marcar 90. Cristiano já tem 910 gols na carreira e em entrevista após o jogo, ele disse que tem no máximo 2 anos para chegar a essa marca e teria a chance de jogar a Copa de 2026. Isso faria ele bater outro recorde, o de jogador com mais participações em Copa do Mundo. A primeira foi em 2006 e 20 anos depois, ele chegaria à 6ª participação em mundiais. Com certeza é uma lenda no futebol. E falando em lendas do esporte, ontem tivemos a volta de um dos maiores boxeadores da história dos rings, não é mesmo, Pedro? Isso mesmo, Fernando. Ontem tivemos uma luta que vai ficar marcada na história do boxe. O lendário Mike Tyson voltou a lutar profissionalmente depois de 19 anos e aguentou todos os rounds. Vamos conferir. Em um evento histórico no boxe, Mike Tyson voltou aos rings depois de 19 anos. Mais de 80 mil pessoas estavam em um estádio de futebol americano no Texas, e mais de 1 milhão de pessoas estavam conectadas na luta em todo o mundo. O oponente foi o ex-youtuber 30 anos mais novo Jake Paul. Depois de uma série de provocações contra Tyson, Jake cumpriu o que disse e venceu a lenda do boxe por decisão unânime dos juízes. Foram 8 rounds de 2 minutos e claramente o vigor físico acabou pesando para Tyson, que nos 2 primeiros rounds conseguiu aplicar bons golpes e abrir 2-0 na contagem. Mas depois, a juventude de Jake Paul venceu a luta. Também no evento de ontem, o comediante Whindersson Nunes estreou no ringue profissional e perdeu para um lutador profissional indiano. Bom, Fernando, por hoje é só. Um bom sábado para você e para quem nos assiste. Até a próxima. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelas informações e um ótimo fim de semana para você também. E o feriado prolongado promete um trânsito intenso nas principais rodovias. E uma das soluções para diminuir o tráfego é a abertura de uma nova rodovia para o litoral norte. Vamos conferir. A obra do contorno sul da Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, será aberta na segunda-feira.
O novo trecho vai reduzir o trânsito para as praias de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. Segundo a Agência de Transportes do Estado, a previsão é que os motoristas demorem apenas 16 minutos de Caraguatatuba até o porto de São Sebastião, trecho que hoje leva 45 minutos. As cabines de cobrança serão substituídas por câmeras e sensores que identificam os veículos para emitir a cobrança. Os motoristas poderão efetuar o pagamento por meio de aplicativos ou pelo site da concessionária Tamoios. Mais de 150 mil veículos desceram a serra neste feriado e o congestionamento nas rodovias chegou a 15 quilômetros de fila com grande lentidão. A pista norte da Anchieta será bloqueada na segunda-feira, devido às obras da nova rodovia, e os motoristas deverão utilizar a pista sul para a descida. E quem vai viajar nesse feriado é preciso ficar atento às condições climáticas. Isso porque o INMET emitiu um alerta laranja para algumas regiões do Brasil. Os ventos podem atingir os 100 km por hora. Vamos conferir. E o INMET emitiu um alerta laranja para chuvas intensas e ventos fortes em várias regiões do Brasil, incluindo Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. A previsão é de chuvas de até 100 milímetros por dia e rajadas de ventos que podem alcançar a 100 km por hora. Estados como Goiás, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e São Paulo devem ficar em alerta. O órgão ainda orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e desliguem aparelhos elétricos. Em qualquer caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil discando 199 ou Corpo de Bombeiros 193. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana para você e até mais.